Olá, audiência! Estamos de volta com mais um Papo com RM. Durante esse período a gente tem conversado com muitas pessoas conhecidas, pessoas não tanto conhecidas, pessoas que são autoridades, pessoas que são do povo e, claro, tendo a sua audiência, que é muito importante. Mas eu vou precisar de sua ajuda. Esse Papo com RM, ele está em várias plataformas, de áudio e de vídeo. Nesse momento, por exemplo, você pode estar me acompanhando no YouTube. Então, lembre de se inscrever no meu canal do YouTube, acionar o sininho para que as próximas entrevistas você seja o primeiro a ser avisado e, claro, compartilhar para os seus amigos, para os seus colegas, pessoas que trabalham com você, para que mais pessoas saibam do nosso canal, de nossas plataformas de áudio e vídeo, e que, claro, nossa consciência possa ser aberta. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que, de uns anos para cá, começou a se envolver muito na política. Uma pessoa que tem um entendimento muito grande de política e de gestão. Eu acho que ela precisa estar envolvida mesmo, e você precisa conhecer ela de perto. A gente vai conversar hoje no nosso Papo com RM com o empresário Milton Andrade. Papo com RM no ar. Muito bem, a gente vai conversar com o empresário Milton Andrade. Eu estou de máscara, mas vou pedir licença para você para tirar a máscara, porque a gente segue todos os protocolos. Aqui tem álcool em gel, aqui o professor Leonardo Lisboa. Milton, sempre. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para esse bate-papo com o RM. Por aqui já passou Daniele Garcia, o deputado Jorge Passos, a deputada Kitty Lima. Quem mais a gente já... Nossa equipe aqui já conversou, a gente está conversando. Pode ter certeza que você vai falar muito do Papo com RM. Estamos em plataformas de áudio, né, podcast e vídeo. Instagram, YouTube, Facebook. Então nossa audiência é grande e pode ter certeza que você vai ser muito ouvido e as pessoas vão querer saber sobre o seu pensamento. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite. Uma responsabilidade imensa estar na mesma cadeira que Daniele, que Jorge Passos, que Kitty, e mais ainda, e agora participar de uma entrevista, de um bate-papo com quem eu cresci admirando, e cresci, não que você seja mais velho, que você começou muito novo. É que você começou muito novo. Que eu cresci admirando, e a forma de se comunicar é, sem dúvida, referência, tanto do nosso estado quanto do nosso país. Então, muito lisonjeado estar aqui hoje. Pois é, não é uma entrevista, é realmente um bate-papo. É por isso que a gente traz no formato podcast, para a gente poder conversar sobre tudo. Né? A gente vai falar muito sobre política, mas vai falar também sobre empreendedorismo. Você é um empresário de sucesso, até para ajudar as pessoas. Né? A gente está passando esse período de pandemia, o que é que a gente pode fazer para não ficar só esperando pelo governo um auxílio emergencial ou alguma coisa do tipo assim. Aqui com a gente também, professor Leonardo Lisboa. Você já conhece o professor Leonardo Lisboa? Professor Leonardo, meu colega de militância, uma grande referência do liberalismo aqui em Sergipe. Prazer imenso, professor. Nada, prazer é todo meu participar aqui dessa conversa entre amigos. Quando eu conheci o professor Leonardo, essa barba assim, disse, meu Deus do céu. É o disfarce, a ideia aqui é o disfarce. É anarquista. É o disfarce aqui, Bakunin. Mas ele é um anarquista ao contrário. Né? Exatamente. Mas assim, nada contra os anarquistas. Não, né? cada um com seu pensamento. É anarcocapitalista. É anarcocapitalista, exatamente. ANCAP. ANCAP, como chamam os jovens. Muito bem, também tem o Júnior Vandicler, que você conhece aqui também. Júnior cada dia mais jovem. Tá, né? Cada dia mais jovem. Né? Você percebeu a diferença nele do ano passado, fim do ano passado para cá? Ele bebeu na fonte da juventude aí. Vai ser naquela fonte do pica-pau ali. Tá mais jovem uns 10 anos. Mas não conta ninguém não. Olha, eu conheço já muito o Milton Andrade, mas quem é Milton Andrade por Milton Andrade? Milton Andrade é uma pessoa inquieta, que tenta dar o seu melhor, seja na família, seja aos amigos, seja nos negócios e seja na sociedade através da política. Então é alguém que é inquieto, que sempre tenta melhorar o lugar que está ao seu entorno. Você foi candidato algumas vezes já, ou só uma vez? Só uma vez. Foi em 2018? 2018. Candidato ao governo do Estado? Governo do Estado. Por quê? Era um momento que o país estava muito claramente pedindo mudanças. Eu participei de todas as manifestações de rua de 2013 até a eleição de 2018
E eu era um dos milhões de brasileiros indignados que queria mudança e que queria escrever uma história diferente na política, e que a política era uma coisa muito séria para ficar na mão dos mesmos sempre. Então, na hora que você olhava para o estado de Sergipe, você via sempre os mesmos sobrenomes, passando de pai para filho, passando de aliado para aliado, e não tinha uma renovação. Então, eu disse, não, eu posso deixar meu nome à disposição, e aqueles sergipanos que não se sentirem representados pelos nomes que aí estão, como não me sentia representado, vão ter a opção de votar em alguém que representem eles. E nesse caso, 35 mil sergipanos se sentiram representados com a minha candidatura. Você é um empresário, você construiu sua carreira. Política nem fede nem cheira assim para o seu crescimento profissional. Mas por que se envolver com política? Você não precisa de política. Por que se envolver com a política? A política mais atrapalha do que ajuda, né? Quem é empresário. Primeiro que você perde o foco do que você está fazendo, e você começa a ter foco em reuniões políticas, em alianças políticas, em análise de cenários, em fazer reunião para divulgar suas ideias. Então isso por si só custa muito tempo e custa foco. E no negócio a falta de foco é realmente prejuízo na certa. Mas o motivo de me envolver na política é o sentimento de missão. Eu sinto que eu tenho essa missão, eu sinto que eu posso colaborar com o meu Estado, e como eu disse no início, eu sou inquieto. Então toda oportunidade que Sergipe perde na geração de emprego, de renda, de melhorar os seus indicadores sociais e econômicos, isso me deixa indignado. E essa indignação e inquietude é que me fez participar da política com um sentimento de missão para que eu pudesse melhorar o estado que eu vivo. Você cresceu, você falou de 2013, 2012, as manifestações, então você cresceu vendo este grupo que está no poder aqui no Sergipe administrando o Estado. Isso. Qual a sua análise que você faz desse grupo? Eu também vi isso, pelo que eu estou aqui, eu estou como jornalista, apresentador há 20 e poucos anos aqui em Sergipe. E esse grupo já está no poder durante esse período. Então, qual a sua análise? O que é que falta, o que faltou? Esse grupo ainda consegue fazer alguma coisa para melhorar o estado de Sergipe? Melhorou o estado de Sergipe durante esses 20 anos? Não, de forma alguma. O estado de Sergipe piorou bastante. De 1982 para cá, 85 para cá, Sergipe passou a ter a maior renda per capita do Brasil. Nós fomos, por muito tempo, o estado mais rico do Nordeste. Perdão, falei do Brasil, né? Sergipe, de 85 para cá, passou a ter a maior renda per capita do Nordeste. Nós fomos, por 31 anos, até 2016, um estado mais rico do Nordeste. Tínhamos a melhor educação do Nordeste, o melhor acesso à água potável, o melhor acesso a saneamento básico, o melhor índice de segurança. E de lá para cá, quando esse grupo chegou ao poder, tudo passou para baixo. Era a cidade da qualidade de vida, né, Milton? Isso era anunciado aos 4 cantos, inclusive fora do país. Porque Aracaju era a cidade da qualidade de vida, comparado às cidades europeias, como você bem falou, os padrões da cidade de Aracaju. Hoje não está entre as 100 melhores do Brasil. Então, assim, nós regredimos muito com esse grupo que está aí hoje. E os motivos são vários. Então, nós passamos de um estado rico, próspero, com indicadores sociais atraentes, e passamos a ser o que era ocupado por Maranhão, Piauí e Alagoas. Sergipe passou, e você muito bem divulgou na época na televisão, a ser o estado mais violento por 2 ou 3 anos seguidos. Vários anos, foi quase uma década. O estado mais violento do Brasil. Nós passamos a ter a pior educação do Brasil por quase 10 anos já também. Nós estamos em queda livre na renda per capita, que éramos o primeiro. Estamos em terceiro, já caindo para quarto. O estado empobreceu e socialmente regrediu muito. E o motivo disso? O poder em Sergipe está na mão dos mesmos. A falta de alternância do poder é muito prejudicial a uma gestão, porque você fica na mão dos mesmos o tempo todo. E principalmente, Ricardo, politicagem. Na hora de ocupar um cargo técnico, está lá a indicação política. Isso ficou muito claro, principalmente com o então governador Jackson Barreto. O estado ficou à deriva. 13º não foi pago em 1 ano no governo Jackson Barreto. 5 anos de parcelamento de 13º. Atraso na folha do servidor público, calote dos municípios no repasse do CMS, calote em fornecedores, quebradeira total. Mas quando você ia olhar o diário oficial, lotado de cargo comissionado dos aliados. Então isso é revoltante. O estado de Sergipe perdeu muito porque nós perdemos, por exemplo, o que João Alves tinha, que embora fosse um político, ele tinha uma visão de futuro, ele tinha uma visão de desenvolvimento do estado. Isso foi perdido completamente.
virou que asfaltar uma rua era quase que um ato heróico. Pagar folha em dia virou ato heróico em vez de obrigação. Nós regredimos tanto que o básico passou a ser essencial, passou a ser comemorado. O básico passou a ser comemorado. Olha, parabéns, pagou a folha em dia. Parabéns, pagou o fornecedor. Quando nós comemorávamos pontes, comemorávamos perímetros irrigados, comemorávamos o projeto Chapéu de Couro, e tudo isso se perdeu. Você sabe que eu morei 5 anos em Alagoas, né? Eu estudei lá, fiz o curso de comunicação lá e trabalhei lá. E quando eu cheguei lá, eu acho que era 94, mais ou menos, 93, 94, e Alagoas estava lá nos piores índices, em todos os sentidos, inclusive de violência. Durante o ranking da violência, Alagoas sempre foi primeiro colocado, e eu ficava orgulhoso que Sergipe estava lá atrás. E aí, realmente a gente conseguiu ultrapassar o estado de Alagoas em índices negativos durante esse período. E isso me deixa muito triste, porque a gente ficava comentando, a gente lá com os alagoanos lá, brincando, você é de um paraíso lá em Sergipe pequeno, um estado pequeno. E a mente que a gente tem, uma casa pequena, um estado pequeno, uma capital pequena, mais fácil de se administrar. E de repente a coisa, sabe, virou de cabeça para baixo, que a gente não entende o que aconteceu. Aí a pergunta que eu faço, você se relaciona muito bem, inclusive com o pessoal desse grupo que a gente está falando, que está aí no poder o tempo todo. Você nunca quis entrar nesse grupo para ajudar, ou nunca foi chamado? E se não foi chamado, isso não causou em você assim, poxa, eu quero contribuir e eles não me chamam para ajudar, e você se relaciona bem com eles? Não, eu não tenho uma relação pessoal com nenhum daqueles que fazem parte do governo atualmente. Tenho uma relação respeitosa, talvez porque eu tenho uma postura de uma oposição construtiva. Mas fora a política, é relacionamento mesmo assim de empresário, pessoas que... Né? Sim. Então assim, o que é que eu tenho como linha de conduta enquanto oposição? Aquilo que eu concordo, eu elogio e aplaudo. Aquilo que eu discordo, eu exponho publicamente. E muitas vezes algum secretário fica irritado comigo no grupo do WhatsApp, por 2 ou 3 oportunidades, um secretário foi irritado comigo, mas ele não compreende que eu estou sendo transparente e estou sendo leal aos meus princípios quando eu confronto ao governo. Eu não estou aqui para dizer amém, eu não devo nada ao governo para estar dizendo amém. Você já foi convidado alguma vez para... Já fui convidado, não participar do governo? Já fui convidado, não pelo governo do Estado, mas por parte desse grupo. Um membro do grupo, no final de 2018, depois da campanha de 2018, me chamou para fazer do primeiro escalão de uma gestão. Para preservar quem me convidou, porque não faz parte da política, foi um empresário amigo como interlocutor, e eu neguei o convite. Mas era para, se me permite irmos um pouco mais a fundo, era para ocupar uma secretaria, porque Sim. Lembremos um fato que poucas pessoas atentam. Eu acho que você também ocupou um cargo na secretaria na época do saudoso governador João Alves Filho, que Deus o tenha em bom lugar. E como foi essa sua experiência dentro da... Porque assim, você é um gestor, um cara empresário, empreendedor, e aí de repente colocam você na secretaria. Como foi? Houve algum choque ou você teve um trabalho que conseguiu executar na medida do possível? Só para fechar a parte do convite. Em 2018, tive um almoço com um empresário que é próximo a esse grupo político e me disse que esse grupo nomeou ele para ter um diálogo comigo porque acharia que eu era um quadro que podia colaborar na gestão. Eu não posso fazer parte de um governo que eu não acredito. E eu não acredito nesse governo, nem no estadual, nem no municipal. Então eu não posso fazer parte de um governo que eu não acredito. Você pode dizer qual seria a função, sem falar... Seria o primeiro escalão de secretaria. Mas qual secretaria? De desenvolvimento. Certo. Na parte de indústria, comércio. Então, eu não posso fazer parte do governo que eu não acredito. Até o meu amigo que fez o convite na época, olha, veja que Moro está indo com o Bolsonaro. Eu até brinquei. Né? Disse, olha, eu acho que a comparação não é bem essa, né? Eu, se fosse Moro, eu não iria. Você acha que você conseguiria implementar as suas ideias nesse governo? Não é porque a gente vê, infelizmente, diversas secretarias de palanques políticos e mesmo quando o secretário ele não é político, não é de palanque, ele não consegue executar o trabalho. Não, eu não conseguiria implementar nesse governo as ideias. O que é que faz hoje a secretaria? Eu tenho procurado, porque eu estudo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Sergipe, nos últimos anos. Quais indústrias que vieram para cá? Eu posso ser muito transparente, está loteada por deputado Lécio Oliveira, é a nomeação dele. É uma aliança política para isso. Né? Então, eu não tenho o menor constrangimento de falar isso, porque eu estou falando a verdade. E é isso que ele se incomoda em grupo de WhatsApp, quando o colega ele se dói. Mas eu estou sendo transparente. É uma indicação do deputado Lécio Oliveira. E, infelizmente, durante uma pandemia, onde estava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico?
As interlocuções foram feitas diretamente pelas entidades de classe, as poucas entidades de classe independentes, porque a maior parte das entidades de classe está comprometida com o governo, é lamentável isso também. Aí o pessoal fica com raiva, para falar a verdade. Mas, e onde estava a Secretaria de Desenvolvimento do Estado? A interlocução entidade de classe com o governador. E a Secretaria completamente alheia a tudo. Isso custa caro para o Estado de Sergipe. É por isso que nós estamos passando por uma desindustrialização do Estado de Sergipe. É por isso que o governo tem que estar gastando milhões e milhões em mídia para poder maquiar uma realidade, porque a realidade está dolorida pelo setor produtivo. Aí fica vendendo gás como se fosse a salvação, a rendição econômica de Sergipe, mas não faz o básico aqui, não faz uma política de microcrédito, não facilita as licenças. Você falou que morou em Alagoas, Ricardo. O que era Piranhas em 94, o que era Canindé. Pois é. Compare hoje. Quando você falava de Xingó era Canindé. Hoje o turismo de Piranhas é quase o tamanho de todo inteiro o estado de Sergipe. Piranhas, uma cidade pequena. Sim. E Canindé, infelizmente, desapareceu economicamente. É o mesmo local, né? É o mesmo local. A gente começou até bem. Pois é. Houve uma boa divulgação do restaurante que existe lá, dos passeios. Não, quando tinha o Carrancas, né? Que era muito famoso. O dinheiro que vinha da Chesf, que era os royalties, né? Que ajudavam muito o Canindé. Depois teve toda a problemática jurídica, a divisão. Política também tiveram. Aí atrapalhou. Só que não é só isso. Como o Milton acabou de falar, eu acompanhei isso muito bem. Piranhas soube se desenvolver a parte da política de royalties, da política partidária. Foram lá os empresários se desenvolvendo, levando turismo para lá. É do lado de Canindé. Facilitação de licença, crédito facilitado, maior facilidade, melhor clima de empreendedorismo lá em Alagoas. Sergipe só ganha para o Acre no clima de pior lugar para se investir do Brasil. Ou seja, e o Acre é ruim não só pelo Estado, é pela falta de infraestrutura. As vias que são não são asfaltadas, são de pissarra, aeroportuária. Então, o problema logístico do Acre torna o Acre pouco atraente para investimento. Sergipe só ganha do Acre. E tá brigando para ver se o Acre passa ele ainda. Está se esforçando para ver se o Acre passa. Então, nós ficamos aí à mercê. Uma bancada federal que deixou, nesses anos todos, uma BR-101 sendo duplicada a passo de tartaruga. Quase 30 anos, já acompanhando de perto. Aí você tem um governo federal do PT, um governador do PT e uma BR-101 que não acabava. Isso prejudicou o Estado, porque o turismo de rodoviário não vinha para cá. Quem queria pegar aquela estrada completamente louca, com obra acontecendo com sua família? As indústrias que ficavam à margem ali, todas elas praticamente a fecharam. partir também da Secretaria de Turismo, né? Falamos aqui sobre a Secretaria de Desenvolvimento, mas também tem uma parcela significativa da Secretaria de Turismo que nada fez para incentivar e motivar o turismo em nosso estado, né? Consequentemente na cidade de Aracaju. Isso tem um motivo, mais uma vez, falando claramente. É o mesmo. A Secretaria de Turismo estava também loteada para o município de Socorro. Por um tempo passou o Fábio Henrique, botou o seu irmão, botou mais um indicado. Saiu o Fábio Henrique, quando o Fábio Henrique rompeu com o governo e foi apoiar o Valadares Filho para o governo em 2018, na mesma hora o Belivaldo substituiu o Fábio Henrique por indicação de Zé Franco, que foi o Manelito Franco, o filho de Zé Franco. Então é um loteamento geográfico por curral eleitoral. Agora, felizmente o Salles Neto está fazendo um bom trabalho, há de se reconhecer que o atual secretário Salles Neto vem fazendo um bom trabalho no turismo. Agora a pergunta que eu faço, se você tivesse sido eleito governador naquela época, 2018, você também iria agir dessa forma? Porque todos os governos, inclusive federal e todos mais, só conseguem avançar ou governar, chamada governabilidade, se conseguir lotear secretarias, acomodar, não é nem lotear, acomodar os partidos aliados. Você está falando disso daí, do turismo, etc., desenvolvimento econômico. E como é que você faria se você tivesse sido eleito? Exatamente como o Romeu Zema está fazendo em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais não tem loteamento de secretaria. O primeiro escalão é 100% técnico. Você vê nomes que são técnicos na gestão de Minas Gerais. Minas Gerais já conseguiu, em 2 anos e meio, 100 bilhões de investimento privado. E não tem loteamento. Aprovou a reforma da Previdência, que é necessária. Aqui também aprovou. Mas é uma pauta impopular, que é necessária para poder ajustar as contas públicas. E não tem loteamento na Assembleia. Quando você tem uma pauta que faz sentido,
quando você tem uma comunicação com a população que esclarece, quando você dá o exemplo, onde você não nomeia seus parentes, onde você só nomeia por critério, você não dá margem para que isso avance. Agora, se eu coloco um amigo meu que não tem competência como secretário, pego um irmão meu, coloco em outro cargo e vou ocupando a minha família nesses cargos, aí o deputado vai dizer, eu também tenho filho, eu também tenho irmão, eu também quero espaço. Então, quando você começa a dar o exemplo, quando sua gestão passa a ser bem avaliada e quando a população sente no dia a dia, na sua rotina melhora, até a governabilidade fica mais fácil e não fica condicionada à troca de favores por espaço político. Mas eu vou dizer uma coisa, é natural da democracia a repartição de poder. Você não pode dizer, não, o governador vai decidir tudo sozinho. Mas a divisão não deve ser por cargo, porque cargo não tem um retorno para a população. Eu tenho certeza que numa conversa franca com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores, é o seguinte, vamos reduzir aqui os cargos comissionados, vamos reduzir a despesa com o pessoal, e nós vamos ter uma sobra, por exemplo, de 100 milhões no orçamento. Cada deputado vai dedicar 4 milhões em obra. 4 milhões em obra. Isso vai repercutir na população diretamente, enquanto o cargo comissionado não repercutia diretamente para a população, porque era uma liderança política apenas comprometida a dar voto, e não a melhorar a vida das pessoas. Então nós vamos ver saneamento básico, nós vamos ver creches, escolas, hospitais, porque os deputados, no modelo de repartição do poder que uma democracia exige, vão estar participando do governo, indicando suas emendas extraparlamentares, além das parlamentares. Emendas derivadas da economia. Agora, uma coisa que contribui muito com esse inchaço, e aí só para complementar, é que esse grupo atual, eles fazem muitas coligações, e provavelmente um governo de Milton Andrade seria mais enxuto pela quantidade de partidos que apoiaram. Então, digamos que os compromissos, não que você tivesse feito da mesma forma como é feito pelo atual governo, mas seriam menores, né? Seriam menos compromissos. Um palanque mais leve torna um governo mais leve. Um palanque pesado deixa um governo pesado. Agora, você falou em obras e falou da 101 Norte ali. Isso demonstra a situação. Hoje ela está andando mais. Eu acredito que o ministro Tarcísio, até o próximo ano a gente consegue. Onde o ministro Tarcísio pisa é asfaltado instantaneamente. 101 ele tem esse superpoder. Mas o Exército trabalhando. Também. O que me chamava a atenção é dizer assim: será que Sergipe não tem força representativa? Porque são muitos anos, e são muitos deputados que passaram, federais, senadores nem tanto, mas deputados federais e passaram. Aliás, a gente nunca teve deputada federal. Tânia Soares foi a primeira suplente. Só, né? Quando Marcelo Deda virou prefeito, ela assumiu como primeira suplente. Eleita, nunca tivemos deputado federal. As mulheres precisam se envolver mais na Câmara Federal. A gente só tem homens e fica ali, e são homens que, assim, eu espero que eles... Eu esperava, né, que trabalhassem mais. Eu não quero citar nomes, mas, por exemplo, a 101 é um exemplo. Eu estava como jornalista, tinha uma comissão na Assembleia Legislativa de Sergipe para acompanhar as obras da BR-101. Eu disse assim, sério isso? Porque não tinha essa comissão para acompanhar as obras nas rodovias do Estado, mas tinha para acompanhar a BR-101. Porque é uma obrigação dos deputados federais, inclusive com emendas para adiantar aquela obra ali. Eu digo isso porque eu rodo nessa BR-101 Norte há 10 anos para Rio de Janeiro. Eu vi a situação, eu chorava com minha filha, que hoje tem 18 anos. Ela foi morar em Pernambuco, ela tinha 6 anos, então há mais de 10 anos que eu rodo ali. A minha crítica foi às bancadas anteriores, porque nessa gestão, de fato, a 101 está andando muito mais rápido que nas outras. Em 4 anos vai ser feito muito mais asfalto que em 20 na 101 Norte. Uhum. E Jackson Barreto conta a público, para quem quiser ouvir, que por diversas vezes, enquanto João Alves era governador, iria disputar a eleição com o Neto em 2006, ele ia no então ministro José Disseu e depois Dilma Rousseff, para poder fazer com que as coisas não acontecessem em Sergipe. Sério? Ele diz isso publicamente. Eu já testemunhei que ele ia lá no Ministério... Isso é muito grave. Muito grave. Ele ia lá acompanhado de outros deputados, que eu não vou citar, mas ele citou. Não vou citar porque os deputados não disseram. Como eu ouvi de Jackson, em um ambiente que tinha muita gente, eu estou muito à vontade para falar. Ele dizia que lá Disseu, dizendo que não podia liberar o asfalto para a ponte, que foi inaugurada por João Alves.
passar a botar o empréstimo. Mas isso atrapalha o Estado, não atrapalha pessoas, não. Entendeu porque nós deixamos de ser os mais ricos, deixamos de ser a melhor educação e o mais seguro do Nordeste? Porque essa turma que está aí, Ricardo, não tem compromisso com a população, tem compromisso com a eleição. Eles não querem saber se a vida da pessoa vai piorar, eles não querem saber se o Estado vai empobrecer, eles querem saber se o aliado deles vão ser eleitos ou não. É só isso que interessa. Em 2006, nessa ponte... Desculpa aí, segura essa ponta aí. Você ouviu isso mesmo de Jacob Eu ouvi Barreto? isso. De que ele ia para os presidentes de plantão, que na época Ministros. Disseu e Dilma, né? E Dilma, exatamente. Pedir para não enviar... Para dificultar o envio na ponte daqui, porque atrapalharia a eleição de Deda. Dito por ele. Meu Deus do céu. Isso não pode acontecer não, gente. Independentemente de que lado a gente esteja. Dito por ele. E digo mais, o financiamento que o Alves tinha aprovado no exterior, e aí o BNDES aqui disse que ia financiar, depois foi um movimento político local que sabotou esse financiamento e acabou fazendo com recurso próprio a ponte do Estado. Então, se Sergipe poderia ter feito a ponte e recapeado mais 200 quilômetros de asfalto, só conseguiu fazer a ponte. Então, o que nós não precisamos mais na política são de figuras como Jackson Barreto, que joga contra o Estado a qualquer custo para poder se eleger ou eleger seus aliados. Eu vou ser bastante sincero para vocês aqui. Eu fico muito triste ouvir isso, porque eu cresci admirando o Jackson Barreto. Estou sendo bastante sincero com vocês aqui. É uma figura histórica, né? Eu era criança, adolescente, jovem, estudei fora, mas fui prefeito, na época de prefeito. Era um fenômeno. Aquela fenômeno, já. Elegeu 7 vereadores. E se você me disse que você ouviu isso, você não está dizendo que ouviu alguém te falar. Você disse eu ouvi da boca dele. Pois é. Não estava só eu e ele. Uhum. Era uma roda que tinha lá, 10, 15 pessoas e ele contando como se fosse uma piada engraçada. Isso é uma piada trágica, não é nem piada, isso é algo trágico. Exatamente. Muito trágico mesmo. E quem me conhece em Sergipe sabe que eu não invento. Eu sei disso. E eu confronto ele aqui se ele disser que é mentira. Eu confronto ele aqui se ele disser que é mentira. Mas os anais da história estão aí para provar que Jackson Barreto, né, felizmente, tem recebido a resposta da população. Né? Tá aí, jogada ao ostracismo, né? Tenta articular-se nos bastidores um retorno, mas que eu leio nos bastidores ele não consegue. Eu não consigo entender porque ele colocou o vice dele, que é o governador do estado. Como é que ele está jogado ao mágico? Como é que ele conseguiu eleger o vice dele? Primeiro, uma posição rachada e fraca. Em 2018, nós tivemos 9 candidaturas, quando historicamente a gente tinha 3, 4 candidaturas. Então, esse fracionamento da oposição fez com que a situação tivesse uma vida mais fácil. Segundo, que uma comunicação muito bem feita por parte do governo, contando com a falta de denúncia por parte nossa da população como um todo, Sim. de esclarecimento. Porque se a gente é omisso, a gente é conivente com o que está vendo. Então, a gente tem que ter consciência de que a nossa omissão é cumplicidade daqueles desmandos que foram feitos pelos políticos. Então, nós temos que ter essa consciência e essa firmeza no embate. Então, não tem que ter vergonha. Ah, não, eu sou servidor público, se eu falar vão me fazer mal, eu sou empresário, se eu falar mal. Tem que falar o que está acontecendo. Porque se você não falar, vai ficar a verdade deles. E a verdade deles, como eu disse, é uma maquiagem para esconder a triste realidade que o Sergipe vive. Ô Milton, você é empresário não só aqui em Sergipe, em outros estados. Sim. Por que você continua em Sergipe? Eu nasci aqui, eu cresci aqui. E os estados que hoje nós admiramos, os países que hoje nós admiramos, não são países que nasceram evoluídos e desenvolvidos. Foi sua população que lutou para que seu estado e seu país ficasse desenvolvido. São Paulo é uma potência graças às pessoas que construíram São Paulo. Estados Unidos são uma potência graças aos seus moradores, seus habitantes, sua população que construiu o estilo americano de vida. E se as pessoas boas de Sergipe sempre estiverem saindo, quem vai sobrar do nosso estado? O que é que vai sobrar no nosso estado se todas as pessoas que tiverem boa intenção, capacidade, forem embora daqui? Você falou que nas eleições passadas, 2018 inclusive, que o Jackson, o vice de Jackson, que é o governador Belivaldo Chagas, foi eleito, foi porque disse que a oposição estava desfacelada. Hoje, como é que está essa oposição? Porque o que eu ouço aí é o seguinte, que a situação que o governo
só perde para ele mesmo. Está disputando o governo para candidatos dentro do próprio grupo. Você vê da mesma forma? Não, o governo tem uma vantagem muito grande sobre a oposição. A oposição continua desfacelada. Tem muito mais ego do que voto na oposição. E se a gente tivesse uma noção, uma sensação de missão, e que em vez de se discutir qual posição cada um vai estar ocupando na eleição, se discutisse projeto, era muito mais fácil para a gente, como oposição, ter um êxito eleitoral. Enquanto começar com imposição, eu só apoio se fulano for o vice, eu só apoio se Beltrano for o deputado, aí não vai para frente. Um projeto maior tem que se sobrepor a projetos individuais. E eu faço isso na minha conduta política. Tanto que em 2018, lá atrás, meu planejamento, eu sabia que não ia ganhar a eleição do governo, obviamente, um partido com 8 segundos de televisão. Minha vinheta acabava o programa de televisão. Era meu programa eleitoral, não sei se você lembra. A velha política me deixa falar, entre minhas redes sociais. Acabou. Esse era meu programa de televisão. E consegui uns 35 mil votos. Com a estreia, eu joguei uma votação interessante. Mais de 20 mil apenas em Aracaju. Quase 10% da votação em Aracaju, sem recurso, sem televisão, sem estrutura nenhuma. E qual era o nosso planejamento lá atrás? Vou ao governo, mostro minha cara, fico conhecido e venho à prefeitura em 2020. Esse era o planejamento inicial. Surgiu um nome excelente, que tem toda a condição de fazer um bom trabalho para Sergipe, Daniele Garcia. Na mesma hora eu retiro minha candidatura. Porque não é um projeto pessoal. E trabalha para apoiar a Daniele, né? Trabalhei mais do que na minha campanha em 2018. Sim. Trabalhei e trabalharia 1000 vezes mais na minha campanha em 2018. Por quê? Porque eu não vejo a política como um projeto individual. Eu quero ser prefeito, eu quero ser governador a qualquer custo. Não, para mim, eu quero ver meu estado bem. Se para isso o prefeito ou o governador for Ricardo, for Daniele, for Alessandro, for Milton, é o de menos. O importante é que nosso estado, nosso município esteja em boas mãos. Você vai concorrer em 2022 ao cargo? Não vou concorrer em 2022. Alguns compromissos familiares e empresariais que eu assumi não me dão espaço para perder aquele foco que eu falei que uma campanha política... Ela está envolvido? Vou estar ajudando meu estado, sim, nos bastidores, como em 2020 estive. Em 2022 vou estar, sim, ativamente ajudando nos bastidores os nomes que eu acredito. Do grupo que você pertence, ou pelo menos o grupo de oposição, tem alguns nomes. Qual o nome que você acredita que possa ser candidato majoritário ao governo do estado? Eu vou citar alguns nomes que estavam na campanha passada, pelo menos no início, ou antes da campanha. Daniele Garcia. O senador Alessandro não estava na linha de frente, mas estava nos bastidores. Sim. Emília Correia. Tem algum outro nome assim que poderia surgir? Da oposição. Da oposição. O Rodrigo Valadares vem aí, mas não sei, né, se ele tem uma ventilação. Ele está complicado aí, né? Ele rompeu com a base dele. Esses 4 nomes aí que a gente citou. Basicamente, a oposição está entre a cidadania. Exato. Porque assim, pelo que a gente já acompanha... Gilmar Carvalho, será que Gilmar Carvalho vai querer Pelo que a gente acompanha de bastidores, os nomes que já se colocaram à disposição como majoritários de oposição não serão candidatos majoritários, né? Pelo que eles dizem nos próximos bastidores. E está muito obscuro, não sei se Milton concorda comigo, essa definição, porque estão esperando muito a legislação eleitoral, se vai mudar, se não vai mudar. Então, assim, eu acho que é muito cedo. Na parte deles, mas assim, o pensamento de Milton. Pronto, perfeito. Eu acredito que Alessandro seja um candidato natural ao governo, por ele estar no meio do mandato de Senado. Historicamente, quem está no meio do mandato de Senado é candidato ao governo. Rogério Carvalho também, pelo mesmo motivo, é candidato natural. Isso quer dizer que Alessandro vai ser candidato? Obviamente que não. Estou dizendo que o natural é esse. Ele pode ter algum entendimento, ele pode ter alguma outra opção, ele pode ter algum outro propósito político que nós não conhecemos. Ele nunca me disse, sou candidato ao governo, ele nunca me disse absolutamente nada disso. Estou fazendo análise pelo cargo que ocupa. Eduardo Amorim, no meio do mandato de Senado, disputou o governo. O famoso não tem nada a perder, né? José Eduardo Dutra, no meio do mandato de Senado, disputou o governo. Então é natural que quem esteja no cargo de senador dispute o governo. Daniele Garcia, sonho em ver Daniele disputando o Senado. Sonho em ver Daniele Garcia disputando o Senado. A vaga feminina do Senado sempre foi ocupada por Maria do Carmo. E já disse que não vai para a reeleição no próximo ano. Então o Sergipe perderia sua representante feminina. E que trabalho Daniele Garcia faria como senadora, tanto no papel legislativo quanto também no papel fiscalizatório do poder. Então eu sonho em ver Daniele Garcia para o Senado. Emília Correia tem densidade eleitoral
demonstrou isso nas eleições de 2018. 2020 foi a segunda mais votada para vereador em Aracaju. Patinou em 2020, quando não se posicionou no primeiro turno. Quando se aliou com o Rodrigo e no segundo turno não manifestou voto a Daniele, que era oposição. Então isso, para mim, na cabeça da população não ficou muito claro o que é Emília. Ela falava tanto de voto porque ela não declara voto a Daniele. Então essa patinada dela deixou ela algumas casinhas atrás. Ela vai ter que reconstruir perante o eleitorado e tem tempo para isso. Mas aquela omissão de Emília não ficou muito claro para ver quem era a verdadeira oposição em Aracaju. Gilmar Carvalho. Gilmar Carvalho é um grande nome. Não imagino que ele tenha disposição de disputar uma chapa majoritária no próximo ano, embora seja um grande nome. E imagino que no planejamento dele, um amigo que eu tenho, e torço por isso, que ele dispute a reeleição do estadual e que ele coloque o nome à disposição para disputar uma prefeitura na Grande Aracaju. Ele tem densidade eleitoral em Socorro, por exemplo, em Aracaju, na Barra ou em São Cristóvão, como prefeito. Então acho que Gilmar deve vir à reeleição e colocar o nome à disposição na Grande Aracaju. Eu vou colocar Rodrigo Valadares, porque eu fui candidato a prefeito no ano passado. E que você vê... Rodrigo Valadares teve uma votação, 28 mil votos, se não me engano, para prefeito, foi uma votação expressiva. Teve bastante recurso do fundo eleitoral, quase 3 milhões de reais. Foi quem mais teve recurso do fundo eleitoral. E na eleição municipal teve um bom resultado. Sem dúvida, o programa eleitoral foi o que melhor comunicou. Sem dúvida, ficou conhecido e criou alguma referência perante a população aracajuana. Mas eu também não vejo espaço dele disputar nada na chapa majoritária. Eu acho que ele vai estar se organizando para uma reeleição, ou num contexto extremamente favorável. Ele acabou perdendo o PSL, que foi o partido que mais ajudou a ele e que tem mais tempo de televisão. Ele está só com o PTB, e eu não vejo ele disputando outra eleição a não ser reeleição, ou numa mudança legislativa, uma eleição de federal. Então eu só vejo para Rodrigo Valadares o caminho da chapa proporcional. Esses nomes podem se unir para fortalecer a oposição e de confronto à situação, ao grupo que está? Se tiverem juízo, vão se unir sim. Se não tiverem juízo, vai botar no colo do governador fazer o seu sucessor. Vamos falar agora, sim, para a gente estar já se encaminhando para o nosso encerramento, falar sobre empresa, trabalho, futuro. Milton Andrade, ele está respondendo o pessoal aí que está chegando. Você tem uma pergunta para fazer? Tenho sim. Isso. Milton, os empresários, pelo menos o pouco contato que eu tenho com a classe empresarial em Aracaju, eu sempre observei eles muito avesso à participação política. Diferente de você, que na primeira vez que eu conheci, eu vi Milton, é um empresariado diferente, que entende que o que acontece nos bastidores da política, especialmente no campo cultural, nas universidades, nos eventos, e você sempre foi um entusiasta dos eventos que nós organizávamos na época, ainda antes dessa pandemia. Eu queria saber por qual motivo você decidiu não tão somente participar da política, mas germinar e ajudar com que outros grupos ocupassem esses espaços para que os empresários chegassem junto também e participassem da vida política de forma mais ativa. 70% do PIB sergipano passa pelo poder público, seja municipal, estadual ou federal. Então, quando você bota que 70% do PIB vem disso, quer dizer que a maior parte dos clientes de empresas é o poder público. Seja através de pagamento de servidores públicos, seja pagamento de terceirizados, seja através de pagamento de licitações, de contratação de compra de equipamentos. Então, para o empresário se expor a esse nível, seja empresa de comunicação, em que o poder público injeta muito dinheiro em mídia, para o empresário escolher um lado e se indispor com lá estar no poder, quer dizer que ele vai ter que trabalhar com 30% do PIB. É o meu caso. Eu não tenho R$1 de verba pública. Zero. Eu não tenho R$1 de verba pública. É o meu caso. É uma escolha que eu fiz. Porque o preço de você não se envolver na política é ser governado por quem se envolve. Se quem estiver se envolvendo na política for uma pessoa capacitada e bem intencionada, ótimo, não precisa de você. Agora, a partir do momento em que os grupos políticos dominantes são pessoas que nunca abriram uma empresa, nunca geraram emprego, nunca pagaram imposto e diz o que você tem que fazer, aí você tem uma opção. Ou você vai ser comandado por essa pessoa, ou você vai constrói uma outra alternativa para mostrar um caminho muito mais saudável para o desenvolvimento econômico. Eu escolhi a segunda opção, que é me envolver e não ser comandado porque nunca prosperou, nunca gerou nada para o nosso Estado.
Das suas empresas, durante esse período de pandemia, você teve que demitir muita gente? Infelizmente. E a parte mais dolorosa que tem é você cria vínculo com as pessoas. Você está todo dia conversando, tratando com as pessoas. Na hora que você precisa enxugar o quadro e precisa fazer demissão, é a parte mais dolorosa que tem no mundo empresarial. E você, para lidar com isso, você tem que entender que às vezes você tem que tirar 20 para salvar o emprego de mais 80. Porque se você mantiver aqueles 100, a empresa vai dar prejuízo, vai fechar. Então, olha, eu vou ter que tirar esses 20 aqui para salvar o emprego de 80. Isso é o que vai acalmar o coração. Fora disso é muito doloroso, mas precisamos se enxugar muito na pandemia. Como ajudar empresários e como ajudar essas pessoas para conseguirem se manter nos empregos? Desburocratização, microcrédito através de fundo de aval, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, criação do auxílio emergencial, tanto estadual quanto municipal, tem recurso para isso, dá para fazer isso, tem que fazer isso. Isso aquece a economia. Existem os auxílios que foram criados agora, recentemente, o governo atinge 15 mil pessoas de baixíssima renda, o municipal também. Não chega para a população que... E 3 meses, por 3 meses, depois de um ano de pandemia, que é isso, cara? Chama a população de besta. Então, quem estava passando fome há 12 meses pôde esperar. E daqui a 4 meses não vai ter mais fome. É provisório por 3 meses. Tem que ser uma política permanente. De microcrédito, desburocratização, redução tributária, em especial sobre o consumo e também, em especial, auxílio emergencial para a população que esteja na extrema pobreza. Em Sergipe, são quase 400 mil pessoas na extrema pobreza. A gente encaminhou um projeto de lei de liberdade econômica em cima bem parecida, melhorando e regulamentando aquela do governo federal, né, professor Sim. Leonardo? Até para desburocratizar, para facilitar as pessoas que querem empreender, né? Que geram conseguirem ficar vivas durante essa pandemia. É porque eu tiro assim, porque eu não estou longe de Milton Andrade em relação à empresa, mas eu tenho minha empresa. E a gente tem dificuldades nesse período de pandemia, onde todo tipo de serviço terceirizado diminui. Aí a gente tem que pagar a TLF, a gente tem que pagar o IPTU do local que a gente tem alugado. Todas as taxas estão lá para pagar. Se você não pagar, você não emite nenhuma nota fiscal. Setor de eventos, de alimentação, de hotel e de educação, pagar IPTU em 2020, 2021, é um ato desumano. A prefeitura alega, mas isso é renúncia, né, de dinheiro, de recursos, renúncia de receita. O caixa da prefeitura está mais do que verde, né? Nós estamos num momento excepcional e a renúncia não é eterna, a renúncia é momentânea. E ele renunciou em algumas faixas que politicamente faz sentido para ele. Então, quando quer, pode renunciar. Quando não quer, a técnica não permite. Conversa para boi dormir. É a mesma desculpa lá da UTI, né? Diz que não abre, mas abre, diz que não abre, mas aquela coisa, como o Milton falou, né? Em algumas áreas pode, outras não podem, depende do interesse. Eu teria muito mais coisas para a gente conversar aqui sobre essa lei de liberdade econômica, por exemplo. A gente queria aprofundar, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade, nosso tempo é curto. Sobre empreendimentos, você falou sobre a questão do gás, que o governo está falando muito, mas também tem a questão da energia solar. Você acha que é algo que é o futuro presente, se isso vai ajudar a população de alguma forma? Você está ligado com essa coisa? Sim, estou envolvido, claro. Aqui em Sergipe? Fora. Fora? Fora. Por quê? O que é que falta aqui em Sergipe? Ou aqui já tem demais? A política tributária daqui não estimula. A política tributária daqui, nós somos o único estado a ter uma cobrança específica aqui na geração de energia solar. Isso torna caro investir aqui. O único estado? O único estado. Até o mês de janeiro era o único. Talvez alguém tenha seguido o mau exemplo de janeiro para cá. Mas para mudar isso aí é a nível estadual. Nível estadual. E no seu entendimento de empresário, pelas conversas que você tem, retomada econômica, existe uma boa previsão para esse ano ainda? O que é que você acredita pós-pandemia? A cada vez que você for vacinando mais camada da população, naturalmente vai vir mais retomada econômica. Nós tivemos 3 meses seguidos de geração de emprego, de janeiro a março esse ano. Quase 400 mil empregos gerados só esse ano no Brasil. É natural que a retomada econômica venha, porque o parâmetro do ano passado foi muito ruim. Foi uma queda de quase 10% do PIB, né? Então, nós vamos sim retomar a economia
vai ser mais lento e vai depender da vacinação. Mas é meio que uma retomada meio que superficial, porque como você acabou de falar, comparado com o ano passado, que foi um ano assim, trágico. Então assim, a retomada é lenta. Há de se comemorar, mas não é tanto, porque é comparado com o ano passado, né? Pero no mucho. Pero no mucho. Pessoal, Milton, muito obrigado por sua agradeço. presença. Assim, é a primeira de muitas, muitos encontros aqui para poder falar, bater papo. Você viu que é um bate-papo descontraído. Se bem que com o Milton foi quase uma inquisição. Eu fiquei devendo a resposta da secretaria, fica para a próxima. Fica para a próxima, não tem problema não. Ele disse que não é candidato, eu acredito na palavra dele, mas uma coisa que eu observei, ele está fazendo algum treinamento, ele mudou a forma de falar, está falando mais devagar. Ele está se preparando para alguma coisa. Quando você for governador, ele me diz duas coisas. Eu sei que todo trabalhador tem que ganhar bem, mas assim, o governador de Sergipe tem o segundo maior salário do Brasil, dos estados do Brasil. Centavos atrás do primeiro. Centavos atrás do primeiro, que eu acho que é de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, alguma coisa assim. Então, quando você for governador, por favor, Sergipe é tão pequeno, não que não mereça. Merece, todo governador, todo trabalhador merece o seu salário. Mas vamos equilibrar. São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, porque Sergipe está lá nesse topo, um topo que eu não quero que esteja. Com 400 mil sergipanos na extrema pobreza. Extrema pobreza, exatamente. Falta bom senso. E outra coisa que eu também vou pedir quando você for governador... Sergipe meio que tem uma vocação para ser o melhor do pior, né? Não sei se... Acho que essa é a temática dessa nossa conversa de hoje aqui. O melhor do pior é Sergipe. Me oriente como a gente vai fazer para diminuir a taxa de esgoto da DESO. Que é um absurdo, 80%, eu não sei. Essa proporcionalidade não eu não sei, na época eu era estudante ainda quando foi aprovado isso, que eu não sei se a gente vai precisar fazer uma ADIM, alguma coisa lá no Supremo Tribunal Federal, porque é absurdo, 80%. Às vezes o cara paga R$50 de conta e 80% é de taxa de esgoto. Abrir concorrência é o primeiro passo. Nós temos uma água cara aqui em Sergipe. A Fafem, um dos motivos de ter fechado, é que gastava muito mais numa planta pequena com água do que numa planta grande, porque a DESO cobra uma água cara e uma taxa cara. Então nós vimos agora que a SEDAI no Rio de Janeiro fez algumas concessões, tal. Esse pode ser um dos caminhos aqui em Sergipe para que a gente alavanque recursos e barateie nossa conta. Para além disso, o gabinete do Ricardo Marques pediu aí o contrato público da DES, né, que foi reafirmado aí para mais 30 anos, para ver se a gente consegue entender um pouco do que se passa por trás. Se quiser a sua ajuda como empresário, a gente dá uma lida no contrato, foi aprovado, então a prefeitura é obrigada a nos fornecer esse contrato para a gente saber quais são as nuances desse contrato de 30 anos entre a prefeitura e a Companhia de Saneamento de Sergipe. Milton, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço para toda a família. Um abraço, prazer estar aqui. E você, audiência, obrigado por estar conosco aqui em mais esse podcast, que também está em vídeo. Lembre de se inscrever, acionar o sininho e compartilhar. Na próxima semana tem mais um convidado, ou uma convidada, ou outros convidados. Um abraço para você.